Aleluia. Cumprimento a saudosa e amada igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor. Amém, igreja? Importa que ele cresça e que eu desapareça. Que diminua eu, Senhor, para que tu cresças cada vez mais e mais. Quero agradecer primeiramente a Deus a minha rica oportunidade de mais uma vez estar trazendo uma palavra diretamente do coração de Deus para a minha vida, para a sua vida e para o avivamento da igreja. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Novo Testamento, no livro do Tiago. Tiago, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 12, que tem como título A Origem do Pecado. A partir do verso 12, a palavra de Deus vai dizer: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém, meus queridos? Nós vemos aqui que o apóstolo Tiago, ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de suportar as tentações, depois de suportar as provações, ele receberá uma recompensa, e essa recompensa se chama coroa da vida. Então é muito importante, meus queridos amados irmãos, ficarmos atentos. Aquele que está de pé, se cuide para que não caia, porque para ninguém tomar a sua coroa da vida. Então bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança. E o que é perseverança? Perseverança é o que? É constância. Perseverança é o que? É toda hora segurar a tentação, é toda hora evitar a tentação. Olha, meus queridos amados irmãos, já ouvimos falar certas pregações que nós não evitamos que pássaros voem sobre nossa cabeça, mas nós podemos evitar que ele faça ninho em nossa cabeça. Ou seja, meus queridos amados irmãos, sofrer tentação não é pecado. Pecado é o quê? Pecado é ceder às tentações. Então aqui Tiago vai dizer que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança, é o homem que resiste à luta, é o homem que resiste às guerras, é o homem que resiste às batalhas sem fraquejar. E o interessante é que aqui no capítulo 1, o próprio Tiago, ele vai dizer: meus irmãos, tendes por motivos toda alegria ao passardes por várias provações. Ou seja, há uma grande diferença entre provação e tentação. Provação, muitas das vezes, meus queridos amados irmãos, é uma permissão de Deus em nossas vidas. Provação, muitas das vezes, é Deus querendo nos avivar mais, é Deus querendo nos testar mais, é Deus querendo nos aprovar, porque primeiro Deus prova para depois aprovar. Então, meus irmãos, provação é isso. E tentação? Tentação, muitas das vezes, vem do próprio inimigo, de Satanás, o nosso adversário, o diabo. Tentação vem dele, porque a própria palavra vai dizer que ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, muitas das vezes nós questionamos e falamos com Deus, muitas vezes nós interrogamos, muitas vezes nós entramos na posição de interrogador, de perguntador: Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, porque todas as vezes acontece comigo. Senhor, o ímpio aí fora faz isso, faz aquilo e prospera, e eu que sou um servo do Senhor, muitas das vezes luto, muitas das vezes pelejo, muitas das vezes batalho, e as coisas não prosperam, e o ímpio aí fora prosperando. Mas muitas das vezes é o que, meus queridos amados irmãos? É a brecha que está sendo aberta. Olha, você ora, você jejuma, você consagra, você levanta na madrugada, você cai de joelho e fala com Deus, mas não deixa de fechar a brecha. E muitas das vezes, essas tentações vêm em nossas vidas, meus queridos amados irmãos, e muitas das vezes nós caímos. Por isso que aqui a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança.
E muitas das vezes nós vemos aí fora o ímpio prosperando e nós não prospera. Mas por que é, meus queridos amados irmãos? É porque muitas das vezes nós abrimos as brechas para as tentações em nossas vidas. Olha, as tentações vêm, as tentações vão, as tentações estão em todo lugar. Então é interessante que nós venhamos resistir, suportar as tentações com perseverança, para que um dia nós receberemos a promessa de Deus em nossas vidas, que é a coroa da vida. Ora, aquele que quer se aproximar de Deus, aquele que crê que Deus existe, receberá a recompensa, meus queridos amados irmãos. Olha, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se você quer agradar a Deus, é preciso você ter fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele tem galardão para a sua vida. E aquele homem que persevera e suporta as provações receberá essa recompensa, que é a coroa da vida. Não deixe que ninguém tome a sua coroa. E aqui o interessante é que o próprio Tiago vai dizer: meus queridos e amados irmãos, mesmo, conjecturando eu, mesmo que você vê o ímpio aí fora prosperando, fica firme. Mesmo que você vê o ímpio aí fora aí, com emprego bom, com carro, com casa, fica firme, persevere, jejue, ore, fale com Deus. Aqui Tiago vai dizer: meus queridos irmãos, tende por motivo toda alegria ao passar por várias provações. Ou seja, se você está passando por provação, meus queridos, se você está passando por tentações, fique firme, alegrai-vos, fique feliz. Uma vez o apóstolo Paulo vai dizer nas suas epístolas, prisional, isso quer dizer que ele sempre estava ali preso, e quando ele estava preso, ele vai falar várias vezes ali: olha, regozijai-vos, mais uma vez, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos. Mais uma vez eu estou dizendo, alegre-se. Ora, mas como pode uma pessoa estar preso nas masmorras, está preso ali algemado, e está feliz e está alegre? Meus irmãos, é isso que Paulo está querendo dizer. Mesmo que você esteja passando dificuldade, mesmo que você esteja preso, mesmo que você está sofrendo tentações, mesmo que provações venham, fique alegre, fique feliz, porque ao passar pela provação, você receberá a coroa da vida. E aqui, meus queridos amados irmãos, há uma grande diferença. A tentação, ela vem do diabo. Deus não tenta ninguém, mas a provação, ela vem de Deus. E olha, não é porque eu sou um servo de Deus, não é porque você é uma serva de Deus, não é porque você é um varão de guerra, obediente, homem que luta, homem que guerreia, homem que obedece, homem que jejua, homem que consagra, homem que sobe monte. Não é porque você é tudo isso que você vai deixar de passar por provações, não. O próprio Jó passou por isso. Temos uma passagem muito conhecida ali no livro de Jó, que o próprio Deus vai ser testemunha de Jó, naquele diálogo ali de Deus com Satanás. Deus vai dizer: olha, está vendo lá embaixo, meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel, que se desvia do mal. Mas mesmo assim, Deus permitiu ele passar por certas situações. Deus muitas das vezes vai permitir em nossas vidas, meus queridos amados irmãos, nós passarmos por provações, mesmo que nós somos fiel a Deus, mesmo que nós somos obedientes a Deus, nós passaremos por provação. E quando passares por provação, fique feliz, porque ao passar pela provação, meus queridos amados irmãos, você vai estar dando um tapa na cara de Satanás. Ao passar firme pela provação, você vai estar guardando a sua coroa da vida, e o inimigo cada vez mais ficar enfurecido contra a sua vida. Então, alegrai-vos, regozijai-vos se a provação está vindo, regozijai-vos se a tentação está vindo. Como já foi dito, meus queridos amados irmãos, tentação vem em nossas vidas. Não é pecado passar por tentação, mas é pecado ceder às tentações. E muitas das vezes nós pecamos, nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos pó e cinza, e muitas das vezes nós pecamos,
Mas nós precisamos, meus queridos amados irmãos, cada vez pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas tentações quando vêm e nós caímos, nós cedemos. Nós pedir cada vez mais a Deus que Ele esteja conosco e nos livre dessas tentações, dessas armadilhas do inimigo, que muitas das vezes o inimigo, ele está trazendo uma bandeja para a sua vida. Ele está criando a situação, e aquela situação pode ser a coisa mais bonita, a coisa mais agradável, algo que enche os seus olhos. E nós devemos ter o discernimento que muitas das vezes daquilo ali é o inimigo armando uma cilada para você. Nós temos uma passagem ali que vai falar daquele homem que serviu Jesus e dizia que amava Jesus, esteve ao lado de Jesus durante 3 anos. E aquele homem chamado Judas, ele vai chegar até os sacerdotes e vai vender Jesus. Por isso que aqui fala que a concupiscência da carne, a cobiça, atrai e seduz. E uma vez que esse pecado da concupiscência, esse pecado da carne, esse pecado da cobiça entre em nossas vidas, e uma vez consumado, gera a morte. E ali Judas, com os sacerdotes oferecem 30 moedas para Judas, e Judas, seduzido por essa tentação, Judas, seduzido por essa cobiça, aceita trair Jesus por 30 moedas. Então muitas das vezes o inimigo vai estar armando uma cilada para você, e muitas das vezes o inimigo ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o corpo fora. Ou seja, ali Judas traiu Jesus por 30 moedas, mas Judas, depois arrependido, vai novamente até o sacerdote com aquelas mesmas moedas, com aquela mesma cobiça, e tenta devolver. E ali creio eu que os sacerdotes ali, sendo usados pelo inimigo, os sacerdotes vai dizer para Judas: olha, isso não é comigo mais, isso não me pertence mais. Ou seja, muitas das vezes nós pecamos, e muitas das vezes nós vamos questionar a Deus: mas Senhor, por que isso está acontecendo? E muitas das vezes nós pecamos, e o inimigo, ele vai falar o quê? Olha, isso aí é culpa sua, eu armei uma cilada, mas foi você que caiu. Eu armei uma bandeja aqui, mas foi você que quis cair nessa bandeja. Aqui vai falar: então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. E ali Judas, meus queridos amados irmãos, vai até o sacerdote devolvendo aquelas moedas, arrependido. E ali o sacerdote vai falar: olha, isso já não é mais comigo, isso agora é com você, eu estou fora. E muitas das vezes o inimigo faz isso, ele cria uma situação e pula fora. Então, meus queridos amados irmãos, o pecado ou a tentação, uma vez consumado, gera a morte. E não havendo arrependimento, meus queridos, você vai acabar perdendo a coroa da vida, que é a coroa da salvação. E ali o que acontece com Judas? Nos próximos versículos nós vamos ver que Judas, ele se arrependeu. Ele não se arrependeu, na verdade. Judas, ele fez o quê? Ele foi lá e se matou. Judas se suicidou. Judas cedeu às tentações. Judas abraçou o pecado. Judas abraçou a cobiça. E depois de ter consumado a cobiça, gerou a morte. Ao contrário disso, meus irmãos, por isso que eu disse que nós todos somos pecadores. O diabo, ele não é pecador. O diabo não comete pecado, porque ele já é um pecador. O diabo não tem salvação, mas nós temos salvação. Judas também tinha salvação, Judas também tinha chance. Mas Judas, ele não se arrependeu, ele buscou logo a morte. Pedro também pecou. Qual é o maior pecado? O de Pedro ou de Judas? Pedro também andava com Jesus, dizia que amava Jesus, e dizia também que morria por Jesus, mas Jesus vai virar para Pedro e vai falar:
que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro negaria. E ali Pedro, arrependido, ele segurou a chance, ele usou a chance que ele teve, e se arrependeu e voltou aos pés de Jesus. Então, muitas das vezes, meus queridos amados irmãos, para nós evitarmos as tentações, para nós, meus irmãos, suportar as tentações, para nós perseverar, meus queridos, nós precisamos de quê? Nós precisamos voltar para Jesus, nós precisamos o quê? Ir aos pés de Jesus. Muitas das vezes, meus queridos amados irmãos, o pecado vem e nos atrai e seduz, e nós caímos na tentação. E depois de consumido o pecado, vai gerar a morte. Mas nós temos um único Senhor e Salvador da nossa vida, que é Jesus Cristo, Jesus o Cordeiro que tira o pecado do mundo, Jesus aquele que lá na cruz morreu para salvar a minha vida e salvar a sua vida. E eu creio que se você perseverar, meus queridos amados irmãos, se você suportar, se você lutar, você vai ganhar a coroa da sua vida. Você vai ganhar a coroa da salvação. Por isso que aqui, meus queridos amados irmãos, o apóstolo Tiago, ele vai dar uma recomendação. Ao passardes por várias aprovações, tendes por motivo de alegria. Ou seja, não se entristeça. Ou seja, nossa, eu estou passando por provação, nossa, eu estou passando por tentação, nossa, eu estou passando por situação que eu não consigo sair dessa situação. Mas tendes alegria, seja feliz, meus queridos amados irmãos, porque depois de ser aprovado, você receberá a coroa da vida. Olha, a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 2,9, olhos jamais viu, coração jamais sentiu o galardão que tem reservado para aqueles que o amam. Ou seja, meus queridos amados irmãos, nem todas as bênçãos nós vamos receber aqui na terra, nem todos os frutos nós vamos colher aqui na terra, nem todas as coisas que esse mundo oferece nós vamos ter aqui na terra. É claro que também nós vamos, meus irmãos, desfrutar o melhor dessa terra, mas o melhor galardão, o maior galardão está lá em cima, meus queridos amados irmãos, está lá com Jesus, a coroa da vida está nos aguardando. Então, meus queridos amados irmãos, fique feliz, fique firme nas promessas do Senhor. Olha, a minha Bíblia, a sua Bíblia, vai falar que as bênçãos de Deus, que as promessas de Deus nos alcançarão. E o que eu entendo com isso? Se as bênçãos de Deus vai me alcançar, se as bênçãos de Deus vai te alcançar, é porque ela está vindo atrás de você, e você está seguindo para frente. Então, se as bênçãos te alcançarão, nós temos que correr, meus irmãos, e nós vamos correr para onde? Nós vamos correr para o alvo, nós vamos correr para Jesus, nós vamos correr para os pés de Jesus, ajoelhado na cruz, meus queridos amados irmãos. Então, se as bênçãos vêm, se as promessas vêm, nós vamos correr, porque eu sigo para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Não vos enganei, meus irmãos, olha, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, que é Jesus Cristo, e fazendo isso, as bênçãos nos alcançarão. Mas como que as bênçãos nos alcançarão? Quando nós buscamos verdadeiramente o nosso Senhor, quando nós buscamos o reino do céu e toda a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, meus queridos amados irmãos? Então fique firme, seja constante, suporte, persevere, não desista nas primeiras tribulações, não desista nas primeiras tempestades, porque bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Meus queridos amados irmãos, ninguém diga que fui tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então há uma grande diferença, como já foi dito, de tentação e provação. Aqui no capítulo de Jó, no livro de Jó, se eu não me engano, ali no capítulo 14, vai falar ali de uma árvore. Ali vai falar que a árvore cortada, a árvore ceifada, ela ainda tem esperança, ela ainda tem chance. E mesmo que nós pecamos,
há uma chance para a nossa vida, há uma chance para a sua vida. Olha, Judas teve uma chance, mas Judas desperdiçou aquela chance. Judas ali cobiçado pelas 30 moedas, tentou devolver para os sacerdotes, e depois arrependido, viu o que tinha feito, que tinha vendido o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não se voltou aos pés de Jesus Cristo, e logo se suicidou, e logo se matou. Mas Pedro também, depois de ter pecado, depois de ter negado Jesus 3 vezes, ele se arrependeu, e viu que tinha uma chance, e se prostrou aos pés de Jesus. Se a própria árvore cortada tem uma chance, você também tem uma chance, nós temos uma chance. Não desperdice essa chance, não desperdice essa chance de você receber a coroa da vida. Aqui no capítulo de Jó, vai falar que cheiro de água vem sobre essa árvore, e ela começa o quê? A florescer. Se a própria árvore começa a florescer, é porque ela tem chance, e eu tenho chance, e você tem chance. E quem é essa água? Quem é esse cheiro da água? Jesus Cristo é essa água que vem direto do trono de Deus. Jesus Cristo é essa água que sacia a minha sede, que sacia a sua sede. Jesus Cristo é essa própria fonte de água da vida, porque aquele que beber dessa água jamais terá sede. Então, meus queridos amados irmãos, seja constantes, seja firme. E ao passardes por provação, ao passardes por tentação, alegrai-vos, meus irmãos. Alegrai-vos, porque muitas das vezes a provação vem. E muitas das vezes ela é o quê? Ela é permissão de Deus em nossa vida. Ela é permissão de Deus em nossas vidas. Porque depois de ser provado, nós vamos ser o quê? Aprovado. E receberemos a coroa da vida. Olha, deserto é uma bênção na minha vida. Deserto pode ser uma bênção na sua vida. O que seria daquela multidão? O que seria daquela mulher se não tivesse a multidão? O que seria de Zaqueu se não fosse aquela multidão? O que seria de Zaqueu se não fosse a dificuldade? O que seria daquela mulher enferma há 12 anos se não fosse aquela multidão? O que seria dessas pessoas se não fosse a dificuldade? E muitas das vezes Deus permite certa dificuldade vir em nossas vidas para nós mantermos a nossa fé cada vez mais alta. Olha, eu não gosto de contar derrotas, eu não gosto de contar tristeza, mas eu tenho passado por várias coisas. Eu bati o carro, eu fui assaltado, tiraram o dinheiro da minha conta, eu perdi o emprego, eu perdi pai, eu perdi mãe, eu peguei coronavírus. E muitas das vezes, meus queridos amados irmãos, eu pensei em desistir. Eu falei: Senhor, quando eu era do mundão eu não passava por isso. Quando eu era do mundão eu não devia ao povo, eu não tinha boletos vencidos. Mas depois que eu comecei a servir o Senhor, as coisas parecem que só despencaram. Mas muitas das vezes é Deus nos provando, meus queridos amados irmãos. Eu falei aqui sobre Jó. Jó, apesar de ter sido um homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, ele passou por dificuldade. E ali no capítulo 3, ali, se eu não me engano, o próprio Deus novamente vai falar para Satanás: olha, está vendo lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, fiel, temente a Deus, e mesmo você o incitando, ele permanece fiel a mim. E muitas das vezes eu quis desistir, meus queridos amados irmãos, porque a luta veio, a provação veio, a tentação veio, as dificuldades veio, os vendavais veio, a tempestade veio, as tribulações veio. Eu falei: Senhor, não vou aguentar. Mas Deus restituiu tudo. Deus tinha uma providência na minha vida. E eu vi que cada coisa que me foi tirada foi retornada. E muitas das vezes eu falei: nossa, não acredito. Isso era impossível para mim, era impossível para o homem. Mas tudo isso que me foi tomado foi retornado. Eu consegui um novo emprego. O que me foi roubado foi restituído. O que foi batido, estragado, foi arrumado.
E Deus tem levantado servos para me abençoar, assim como eu creio que Ele vai abençoar a sua vida. As bênçãos do Senhor nos alcançarão na medida que nós seguimos para o alvo sem desistir. A nossa caminhada, meus queridos amados irmãos, não é uma corrida de 100 metros, onde quem chega é o mais rápido, mas a nossa caminhada é aquele que não desiste no decorrer da caminhada, é aquele que não desiste nas primeiras dificuldades, é aquele que não cai nas primeiras tentações. Como já foi falado, nós não podemos impedir que passarinhos voem sobre nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça ninho. Pecado, meus irmãos, não é ser tentado, mas pecado é ceder à tentação. Por isso aqui que Tiago vai falar: meus queridos, tende por vários motivos toda alegria ao passardes por várias provações, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Então essa é a palavra que eu trago para os irmãos. Maior que seja a dificuldade, maior que seja a sua tristeza, maior que seja as turbulências na sua vida, fique firme, meus queridos amados irmãos, porque o melhor dessa vida está lá em cima e nos aguarda, que é a coroa da vida, meus irmãos, onde nós reinaremos com Jesus Cristo através do século, por toda a eternidade. Esse é o Senhor que nós servimos, o único Senhor e Salvador da nossa vida, um Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Servimos a um Deus que não sai derrotado de todas as batalhas, servimos a um Deus que Ele sai campeão de todas as batalhas, mas Ele tem dado provação para levar grandes guerreiros, para levantar grandes gigantes, para salvar a nossa vida, para salvar a sua vida e salvar a alma por todo mundo. Amém, meus queridos amados irmãos? Então essa palavra, fique firme, persevere, seja constante, meus irmãos, porque receberá a coroa da vida. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade.